Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Aí o mundo, Porque a Polônia é parte da OTAN. A Segunda Guerra Mundial, não sou um grande estudioso, mas começou lá que o Hitler invadiu a Polônia, se eu não me engano, e aí meio que a Europa deixou e daí escalou. O mundo não aprendeu que não é da hora deixar um ditador ou alguém com grande poder, tipo, ganhar, mesmo que tenha um custo, porque, obviamente, que falando, tipo, tem uma frase que eu gostei muito, que era: os russos apoiavam a guerra até ter que lutar nela. E é bem isso, tipo, a gente poder falar assim, eles deveriam fazer tal coisa estando longe, sabendo que a gente não vai ser recrutado, é da hora, assim. Mas quando a gente fosse recrutado, tipo, pô, esse quadro poderia deixar aquilo lá rolando lá mesmo sem intrometer. Mas, tipo, os caras não têm esse pensamento, tipo assim, se eu continuar assim, o caminho óbvio é que o cara vai escalar e hoje o Putin não tem muita solução. Qual que é o caminho do Putin? Ou ele vai ser derrubado, e aí derrubado ele é praticamente morto, ou ele ganha a guerra. Tipo, tem um terceiro caminho? Isso. Esse? Não tem. Não, não. Ele não vai aceitar perder. Ele não vai aceitar perder. E se ele achar que ele vai perder, ele vai usar bomba atômica. E o ponto é o seguinte, o problema é que isso que está te parecendo óbvio, não é óbvio para a maioria das pessoas. Tanto não é óbvio que quando o Putin botou 180 mil soldados cercando a Ucrânia, o mundo inteiro tinha certeza que ele não ia invadir. Não teve uma pessoa que eu falei aqui no Brasil que falava que ele ia invadir. Eu era o único cara falando, o Putin vai invadir. E assim, não estou falando isso para me Eu vi isso. vangloriar, me gabar, mas eu Vi. falei isso muito antes. Eu virei e falei assim, desculpa, gente, o cara não vai colocar 180 mil soldados na fronteira do país, sendo quem ele é, entendendo que se ele colocar 180 mil soldados e não fizer nada, o mundo inteiro vai olhar para ele e falar: Putin, o falastrão. O risco nuclear. Putin, o fanfarrão. O risco nuclear ele está aumentando progressivamente. Mas não Ele está não sendo. não Tipo, está sendo precificado, não tipo, está sendo levado a sério. Do mesmo jeito que ninguém levou a sério que ele ia invadir, ninguém achou que ia invadir, meu. Só que assim, estava tudo telegrafado. Se você enxergar o mundo pela lente de como ele funciona. Se você enxergar o mundo pela lente, por exemplo, econômica, qual é uma das maiores teorias econômicas das relações internacionais? Interdependência econômica produz a paz. Como assim? Ué, porque os países codependem economicamente, então eles não vão brigar, porque eles têm perdas econômicas. Só que as pessoas... Esse é um pensamento problemático, porque ele é um pensamento marxista. Como assim? Você reduzir toda a tomada de decisão humana somente ao elemento econômico e material é um pensamento marxista. O Marx dizia que o mundo girava em torno das relações econômicas. Então, as relações econômicas eram relações de exploração, no caso da visão dele, mas tudo era econômico. E desculpa, o mundo não é econômico. O mundo é político. E a política, ela não engloba só a economia. Mas tinha dado certo até agora. Foi o primeiro país, tipo, 2 países com o McDonald's a guerrear foi agora. Tipo, até antes do Putin tava dando certo essa lógica. Ela estava dando certo quando a gente estava vivendo um limbo de transição de forças. O mundo passou por um momento de limbo, que é o fim da União Soviética, até 2022. A União Soviética acaba no começo dos anos 90, aí dos anos 90 até 2001 não acontece nada no mundo. O mundo está em paz, o Fukuyama escreveu é o fim da história, não vamos mais entrar em guerra, não temos mais por que brigar, está tudo lindo, a gente vai ser um mundo em paz. Se chegou ao fim da história, o capitalismo venceu, a democracia é o melhor sistema, está tudo certo. E aí em 2001, que é o começo do século XXI, o século XXI começou em 2001. Nós temos o 11 de setembro. E aí, então, o mundo olhou e falou assim, putz, cara, a gente não tem os mesmos problemas de antes, a gente tem uns caras fanáticos, religiosos, que criaram umas organizações terroristas que querem aterrorizar todo mundo. Isso é um problema grave, mas não é um problema existencial, a não ser que esse cara consiga uma bomba atômica. Então, isso não vai acabar com o mundo. Então, tá bom, vamos lidar com esse problema. E aí, a situação ela foi degringolando, né? Ela foi se instabilizando ao ponto da gente chegar no momento onde a geopolítica, que não foi abandonada, vencida, conquistada, pacificada, ela voltou para o game. Como? A Rússia foi lá e quebrou
uma regra da ordem internacional. Eu vou invadir um país para dominar e virar uma parte minha. Ah, mas é a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão. No Afeganistão era uma resposta a um ataque terrorista. O Talibã e a Al-Qaeda fizeram um ataque de dentro do Afeganistão, teve inclusive autorização da ONU para retaliar. Legítima defesa. Então, até aí, ok. Estamos em guerra e não foi lá dominar e transformar o Afeganistão num outro estado americano. Esse não era o projeto. O Iraque foi uma invasão sem autorização, tal, com uma justificativa torta, banal, que não deu certo, que não era verdadeira. Mas o objetivo também não era transformar o Iraque no território dos Estados Unidos, entendeu? A Rússia não, ela decidiu fazer um negócio que ela quebra o parâmetro da ordem estabelecida. E